Querido, essa mensagem que o Senhor colocou em meu coração é para reformular a nossa vida espiritual, amém? Você pensar, pastor, eu não estou vivendo isso. Que bom, você guarda essa mensagem como uma mensagem preventiva, você pode usar em algum momento da sua vida. Pastor, eu estou vivendo isso. Na hora do apelo, você vem aqui e a gente vai estar orando por você, tá bom? Eu ouvi um pregador falar desse personagem, me aguçou a curiosidade. Eu fui fazer um estudo aprofundado acerca desse personagem e Deus me deu uma palavra. Mas para que a gente possa entender, você não precisa abrir junto comigo, que eu vou ler 4 textos. Eu gostaria muito que você só prestasse atenção, ou se você tiver uma caneta, você anota aí, tá? Para a gente entender o que Deus quer falar conosco nessa noite, amém? O pastor me apresentou eu sou da Assembleia, mas uma Assembleia meio chopi, sabe, irmão? A gente não usa terno lá, porque não tem como mudar o nome da igreja agora, irmão, já era, senão mudava. Mas vai causar tanta confusão, irmão, tanto problema, deixa lá a Assembleia lá, né? Mas a gente é meio assim, Paraguai, assim, sabe? Mas a gente é crente, né, irmão? A gente é crente, a gente é de verdade mesmo. Primeiro texto, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi e para com Absalão. O segundo texto, 1 Crônicas 27, 33. E Aitofel era do conselho do rei, e Hussai, o arquita, amigo do rei. O terceiro texto, Salmo de número 55, os versos de 13 e 14. Mas eras tu, homem, meu igual, meu guia, referência, meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos juntos em companhia na casa de Deus. E o quarto texto, 2 Samuel, no capítulo 17, versículo 23. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, albardou o jumento e levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade. E deu ordem à sua casa, se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. 4 textos, referindo-se à vida de um homem chamado Aitofel. Primeiro texto que nós lemos, Aitofel, ele é apresentado por sua sabedoria. Os conselhos de Aitofel eram tão precisos, tão perfeitos, que a Bíblia registra como se fossem os oráculos sagrados. Tamanha perfeição e precisão dos conselhos de Aitofel. O homem mais sábio da sua época. Fazendo estudo aprofundado, né? Com certeza, se Salomão não tivesse pisado nessa terra, uma fase da vida de Aitofel, ele teria sido o homem mais sábio do planeta. Logicamente, a gente não coloca Jesus em concorrência, né? O segundo texto, conselheiro do rei Davi, um cargo de mais alta posição e prestígio no reino davídico, um cara bem empregado, um cara bem posicionado socialmente, financeiramente estabilizado, mão do rei, conselheiro. O terceiro, ele não somente não era apenas uma pessoa que trabalhava para o rei, mas ele era amigo do rei e adorador. Ele é apresentado como um conselheiro, mas também amigo, e eram parceiros chegados. Havia ali uma amizade entre os dois. Em parceria, eles iam ao templo, né? Aitofel tinha um devocional no tabernáculo, ele ia adorar a Deus, ele prestava o seu devocional, então ele é apresentado como um adorador. Mas o quarto texto mostra um Aitofel contrariado, iracundo, vingativo, depressivo, um homem que não adora mais. Você não vê mais Aitofel indo adorar ao Senhor. Ele agora começa a cometer erros ao aconselhar. Seus conselhos já não são mais tão precisos. Ele perde a credibilidade, torna-se um homem desimportante, um homem contaminado pela amargura, torna-se um homem emocionalmente descontrolado, que no seu descontrole emocional, ele vai para a sua casa, ele arruma a sua casa e se enforca, se mata, se suicida.
Estes foram os estágios de um homem chamado Aitofel. Sábio, boca de Deus, amigo do rei, adorador, e se torna depois em um suicida em potencial. A mais clara e nítida e triste decadência do homem, de uma pessoa. A pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com esse homem? Ou o que acontece com as pessoas que começam, às vezes, tão bem? O que acontece com uma pessoa que, às vezes, ela desanima da vida, ela quer desistir de tudo, se torna uma pessoa rancorosa? Eu acredito aqui, se eu pedisse para alguém levantar a mão, caso conhecesse alguém assim, com certeza alguém aqui conhece, né? Como uma pessoa consegue chegar a um nível, pastor, de destruição pessoal? Como uma pessoa consegue se deteriorar tanto assim, irmão? Por que essa mudança? O que aconteceu no percurso da vida desse homem? Né? A Bíblia, ela é fantástica, ela apresenta acertos e traz para a gente referências, mas ela também não esconde os erros dos personagens. O que aconteceu com esse homem chamado Aitofel? Tudo começa a partir da queda de Davi com Batseba. Tudo começa ali. E essa queda traz um abalo direto à vida desse homem, que fica extremamente decepcionado com o seu rei, com o seu amigo. E por que Aitofel se sentiu tão abalado com essa queda? Qual era a ligação ao ponto dele se transformar na pessoa que se transformou por causa da queda de Davi? E aí eu fui pesquisar na Bíblia, né, o motivo, qual foi o gatilho que aconteceu. Aí, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3, diz: e mandou Davi indagar: quem é esta mulher? E disseram: porventura esta é Batseba, filha de Eliã, mulher de Uria, o heteu. Eliã, ele está na lista daqueles 37 valentes de Davi. Ele é um dos homens que entravam e saíam e que é referência de guerreiro. Aí, 2 Samuel 23, 34, diz: Elifelete, filho de Asbaai, filho de Maacatatita, e Eliã, filho de Aitofel. Ou seja, Batseba era filha de Eliã, e Eliã era filha de Aitofel. Automaticamente, Batseba era neta de Aitofel. Neta. O rei se envolve com a neta do seu melhor amigo. Por esse motivo, Aitofel, ele fica ressentido. Eliã é um dos 37 que serviam ao exército. E era aqueles 37 que com uma lança o cara matou 900, o outro matou 1000. Ele fazia parte daquele time seleto. Um cara que botava a cara para defender as coisas de Davi, o reino de Davi. E Aitofel se sente traído, decepcionado. E tinha motivo. Ele se sente como se alguém tivesse puxado o seu tapete. Porque com tantas mulheres no reino, o cara vai se envolver logo com alguém da minha casa. Trazer vergonha para minha casa. A cabeça de Aitofel está dessa forma. Poxa, com a minha neta, quem é avô aí sabe. A pessoa em que eu confiava. E aí começam os questionamentos, né, de quem é traído. Geralmente os pensamentos são: poxa, eu abri mão de tanta coisa para estar junto no propósito com esse cara. Quantas brigas eu comprei por causa desse cara. Poxa, a pessoa estava no templo, dizendo Shalom Adonai. E agora, esse cara, a quem a gente se prostrava junto ali para adorar, a cabeça dele está: poxa, o meu filho Eliã, quantas vezes entrou e saiu de batalha? As batalhas de Davi eram super complicadas, irmão. Sempre havia muitas perdas. Anos e mais anos eu ali, dedicando a minha vida a essa pessoa, servindo essa pessoa, e com tanta gente para ele se envolver.
Ele vai trazer vergonha justamente à minha casa. Isso mexeu muito com a cabeça de Aitofel. Ele não digeriu bem a ideia e começou a cultivar sentimentos ruins. E começa a regar esses sentimentos dia após dia. E ali começa um processo de autossabotagem, autodestruição, porque a reação de Aitofel se torna nociva a ele mesmo. Aitofel guarda aquilo com ele, represa aquele sentimento ruim, e ele permite que esse sofrimento, essa sua dor, se transformasse em amargura e começa a cultivar agora o desejo ardente de vingança. Ele quer matar Davi, ele quer se vingar. Ele perde a visão e pior, ele paralisa a sua vida e começa a se dedicar ao projeto de vingança. E deixa de viver a vida dele para ficar orbitando na vida de Davi, remoendo todos os dias, desejando o mal de Davi todos os dias. Vou fazer um selar aqui. Amém? Fazer uma pausa nessa história, né? E vamos entrar numa outra história. Enquanto isso, o que acontece com Davi? Davi está pagando alto preço por conta do seu erro. Davi sofre consequências e o preço é alto demais por causa do pecado. E eu quero falar 3 verdades sobre o pecado aqui, irmão. Primeira verdade, o pecado te levará mais longe do que você queira ir. A segunda verdade é que o pecado vai te reter mais tempo do que você queira ficar. E a terceira é que o pecado sempre custa mais caro do que você possa pagar. Então não brinca não. Através da vida do profeta Natan, Deus repreende Davi. Graças a Deus havia um Natan. Nós precisamos de um Natan em nossa vida. A gente precisa de gente que nos confronte, não que afronte. É diferente. Uma pessoa que chegue para nós e diga, você está errado. Que puxe os nossos pés para o chão. Que traga a gente para a realidade. Como aquele servo lá com Naamã, quando ele quis desistir de tudo. E aquele servo, ele puxa os pés de Naamã. Meu servo, ele não te pediu nada demais. Mas isso é difícil. São poucos hoje que aceitam que alguém diga, você está errado. Olhe para essa pessoa que está do seu lado aí. Só olha. Pronto, não fala nada, porque eu não sei se ela aguenta uma correção. Eu não sei se ela está preparada para essa conversa. Tem gente que não gosta. Eu tive um diácono que dorme no Senhor. Aquele cara, ele sempre puxava meu pé para o chão. Ele me chamava, pastor, olha só. E com muita sabedoria e muita decisão errada eu deixei de tomar por causa daquele homem de Deus. E como ele hoje faz falta no meu ministério. Né? Então, através do profeta Natan, Deus repreende Davi. Né? E aí começa a repreensão, 2 Samuel, capítulo 12, a partir. Eu te ungi rei de todo Israel, te dei livramento das mãos de Saul, te dei casa do rei e as mulheres, também te dei a casa de Israel e Judá. E Deus segue falando, se isso ainda te fosse pouco, te acrescentaria tais coisas. Tu desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal. Urias o Eteu feriste a espada, tomou a mulher dele, colocou ele estrategicamente na frente de guerra para que ele morresse. Por causa disso, a espada nunca mais se apartará da tua casa. Os 3 filhos de Davi foram problemáticos, irmãos. Deram problema. Né? E aí no versículo 12, e porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo mundo, né? 2 Samuel 12, versículo 12. Para acabar com aquela mística, Deus não envergonha ninguém. Bom, o texto, né? Não envergonha, irmão? Entra nessa... Não tem as manhas, não vai não, né? Então, seguindo, Deus cobra e sentencia Davi para completar o caos. A Batseba ainda engravida, olha aí, que situação, né? O filho nasce e fica doente. Davi vai orar. Davi vai orar pela saúde do seu filho, mas de nada adianta. Davi jejua, Davi ora, mas o filho morre, né? Davi fez tudo certo, jejuou, orou, porém não existe a forma correta de se fazer o errado. Deus não abençoa o erro, meu irmão.
Uma vez eu estava no monte orando, eu vou para o monte, irmão, não pareço não, mas eu vou. Eu vou, né? Poucas vezes, deveria ir mais. Aí eu tô sentado lá assim, e aquele espírito de curiosidade, eu vi uma folhinha assim, amarrada, e balançando assim, e estava escrito alguma coisa. Aí eu, meu Deus do céu, eu não quero ler. Mas estava tão fácil assim, aí eu falei, eu vou ler. Aí a oração estava assim, Senhor, tira o marido dela e me dá. Acima, eu falei, caramba, vai tirar não, Senhor, tá aqui, ó, apresenta a tia aí, ó. Né? Porque não tem a forma certa de se fazer errado, irmão. O errado é errado, ainda que ninguém faça, continua sendo errado. Davi vai orar, tá certo. Davi vai chorar, tá certo. Mas Deus não abençoa aquilo que é errado. Davi vai buscar a Deus, e é nessa fase que ele escreve o Salmo de número 50, do verso 11. Não me lances fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Desesperado, Davi, ele não está com medo de perder o reino. Ele está com medo de perder a presença. Porque ele sabia que reino sem presença era reino de risco. Era perigoso, né? Então, Davi não pede para que Deus poupasse as riquezas, o prestígio, a posição, o poder. Ele pede, não retire de mim a tua presença. O tempo passa, Davi está lá sofrendo amargamente as consequências. E entenda uma coisa, querido, eu e você, nós podemos até escolher errar. Você pode hoje decidir errar. Você só não pode decidir a consequência que vai vir para a sua vida. Porque consequência não se escolhe, se colhe. E tu nunca sabe o que vai acontecer. O tempo passa. O que acontece? Davi se conscientiza. Davi se arrepende após chorar, sofrer danos pesados, sofrer perda. E o que mais acontece, Davi? O quê? Fala o quê? O quê? Deus perdoa Davi. Deus, você não perdoaria não, mas Deus perdoa, e perdoa de verdade. E aí o que faz, pastor? Davi se levanta, Davi vai tomar banho, depois Davi se unge, e o que mais acontece? Davi vai dar continuidade à sua vida, vida que segue. Davi volta a escrever seus salmos, Davi volta a adorar a Deus lá no tabernáculo, e depois Davi vai namorar Batseba, se é que tu me entende, que dali nasce Salomão. Fechando esse selar, voltando à história de Aitofel. E como está a vida de Aitofel? Ele está lá, prostrado emocionalmente, pensando como se vingar, ressentido, amargurado, caído. E a rotina de Aitofel está assim. Às vezes que ele conseguia dormir, quando ele acordava, em quem ele pensava? Davi. Passa o dia todo lembrando de? Remoendo o dia todo a respeito de? Nas rodas de resenha de conversa, o seu assunto era? Pensando sempre se vingar em? Deixando de viver a sua vida para viver a vida de? E como está Davi? Se programando para o próximo feriado do dia 12 de outubro. Né? Eu fico imaginando a cabeça de Aitofel, como é que pode? Nem liga. Você já falou isso? A pessoa fez, está vivendo como se não tivesse feito. Você já viveu isso. Né? A pessoa me fez mal, leva vergonha à minha casa, envergonha a minha neta, me humilha, me trai, me engana, está vivendo normalmente como se estivesse vivendo nada. Irmãos, não se iludam porque a vida é assim. A realidade da vida é assim. Onde tem gente, irmão. Onde tem pessoas. Cabe você
que é mais maduro suportar aquele que ainda não entendeu. Né? Aitofel teve a pior reação da sua vida, que culminou na sua morte. Sabe o que Aitofel fez? Ele parou a sua vida por causa da decepção. Ele deixa de viver a sua vida e começa a orbitar. E a gente precisa ter muito cuidado para nós também não entrarmos por esse caminho. Ele para a sua vida, ele para a sua adoração, ele para seu devocional, ele para de se aprimorar profissionalmente. Se fosse nos dias de hoje, vamos trazer para cá, para 2024. Aitofel acorda, pega o celular, vai olhar a vida de quem nas redes sociais? Você nunca deu uma espiadinha lá em quem te fez mal, não, né? Não acontece aqui, Bangu, né? Só lá em Ramos. Lá em Ramos, isso aí é... né? Lá em Ramos, né? E tá lá, ó. Olha lá, como é que pode? Olha lá, fazendo selfie, olha lá. Vivendo a vida dele, irmão. Né? Tá lá. Aitofel para. Aitofel agora não aconselha. Aitofel agora não adora. Aitofel agora não busca a Deus. Não trabalha mais. Qual a aplicação? A mensagem é rápida, tá, pastor? Até porque quem mora longe aqui sou eu. Estou aqui pensando, né? Eu vi ali tem os porteiros ali. Né, irmão? Perdoa. Qual a aplicação? Talvez você esteja vivendo isso em algum momento da sua vida. Alguma jura de amor quebraram. Está mal aí. Te prometeram alguma coisa e não cumpriram. Te devem. Traíram o teu ministério, traíram você. Isso aí é fácil para a gente agora. Eu já passei por esse deserto aí várias vezes. Sabe? Agora eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Quantos querem receber essa palavra aqui? Isso vai ser uma cura liberada desse altar da parte do Senhor para a tua vida. Se você está vivendo isso, se você está vivendo esse momento na sua vida, diga para a pessoa que está ao seu lado, balança o ombro dele. Fala, irmão, balança o ombro dele, é isso. Ajuda o pastor. Irmão, se tu não gostar, eu nunca mais vou voltar aqui, não. Fica tranquilo. Fala, irmão, balança igual o profeta. Irmão, vai cuidar da tua vida, que da vida de Davi, Deus cuida. Vai cuidar da tua vida, que da vida de Davi, Deus cuida. Você não pode paralisar a tua vida porque alguém te fez o mal. E você não avança mais. Você não faz mais nada, parou de servir a Deus. Alguém te machucou em outra igreja e você veio para cá. Eu quero ficar no meu banquinho. Está curado hoje em nome de Jesus. Isso aconteceu lá. Lá foi assim. Aqui não. Aqui é outro ciclo que se iniciou na tua vida. Vai cuidar da tua vida, que da vida de Davi Deus cuida. Possa ser. Deus já repreendeu Davi lá. Deus já corrigiu Davi lá. Deus já perdoou Davi. Davi está vivendo a vida dele. E você está parado. Saia dessa cadeira de ressentimento, irmão. Esse ressentimento está te matando. Esse sentimento não pode ser a tua cama ou poltrona. Isso está te levando para noites mal dormidas, para remédio controlado, trazendo desequilíbrio para a tua saúde, fazendo com que isso reflita no seu corpo. A tua glicose está alta, a tua pressão está alta, tu vai ter um AVC, tu vai ter um piripaque, vai ficar todo empenado e Davi vai estar lá, na praia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, curtindo o culto de domingo aqui, e você lá tomando sopa de canudinho, dando trabalho para a gente que é pastor ainda. Tem que levar a Santa Ceia lá. Ou não é? Ah, porque a minha mãe, meu irmão, minha mãe foi salva.
dorme no Senhor. Mas eu cresci ouvindo a minha mãe dizendo, maldita a hora que você nasceu. Se você não tivesse nascido, a minha vida teria sido melhor. Eu não tenho como controlar essas coisas na minha vida. Eu não tenho como controlar o que as pessoas pensam, acham de mim ou fazem comigo. Mas eu tenho o poder de bloquear isso. E você também. Não permita que esse sentimento seja o teu caminho de forca. Talvez aquelas pessoas, a tua amiga, te deu uma puxada de tapete, fez uma fofoca, te botou numa confusão. Quantos pastores, colegas nossos, adoentados porque o obreiro traiu, porque o obreiro rachou, porque o obreiro foi... Que bom que foi embora, meu irmão, porque se fosse de nós não teria saído. Quando vai embora é porque Deus está passando a vassoura. Lança fora os escarnecedores, cessará a contenda, chega a salvação. Aleluia. Aleluia. Eu não vou atrás de ninguém que sai, porque todo aquele que sabe o caminho de volta não merece ser buscado, só o que se perde. Cuidado, porque a filha isso, o filho aquilo, que já são de maior idade, fica você, vó, assumindo responsabilidade que não é tua, deixando de viver a tua vida para viver vida de filho e filha irresponsável, gastando a tua pensão, pedindo empréstimo, vai viver a tua vida, o pouco que ainda resta dela. Tu já ralou, deixa eles se virar, deixa eles aprenderem, deixa as aguezinhas voarem, vai cuidar da tua vida. Deus está falando com gente aqui. Você pediu a Deus uma palavra. Isso é uma palavra para você sair daqui ferramentado. Porque você está errado, por isso tua vida não anda. Porque Provérbios 22, 26, não sejais fiador de ninguém, então você está sendo fiador de gente irresponsável. E tu está doente dizendo que não presta. Não, quem não presta é você, que não bola a palavra de Deus em prática. Está errando. O problema não é o outro, o problema é você. O problema no culto como esse não é Deus falar, é a gente entender que Deus está falando com a gente. Ah, não, é para fulano que deveria estar aqui ouvindo, não é para você. E eu estou pregando é para você. E dá um sorriso aí para mim, não acreditar que é contigo a palavra. Sai fora disso, irmão. Erraram. Entrega na mão de Deus e vai. Eu aprendo com Paulo algo, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Uma coisa eu faço. Quem faz? Ele está falando, uma coisa Deus faz. Não é Deus que vai fazer isso não, irmão. É você. Não é anjo. Uma coisa eu faço. E esquecendo-me das coisas que... Você sabe que esquecimento é doença. E o sentido original da palavra é não dando importância para isso. Não dando importância mais para isso, eu toco a minha vida. Você está potencializando situações na tua vida. Você está orbitando em cima desse problema e todo dia você semeia, você rega. Paulo está dizendo, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás. Falou, que coisas? Quando eu me converti, ninguém me ajudou. A não ser Barnabé. E nem eu ajudaria. O cara matava crente, pô. Tá louco? O cara matava crente até... mas tem sempre um crente doido que vai, né, irmão? Né? O cara matava crente, irmão. Todo mundo, criancinha, passava, né? Então, ele está dizendo, ninguém me ajudou no começo da minha caminhada. Sabe? Ele está dizendo isso. Mas eu não dou importância para isso, eu não vou ficar remoendo essas coisas. Eu não vou me alimentar disso, nem potencializar isso. Isso que essas ofensas, essas hipocrisias, essas soberbas. Porque na minha conversão ninguém me dava ideia, nem os apóstolos originais, a não ser Barnabé. Mas eu tenho uma coisa, eu caminho para o alvo, aleluia. Deus está querendo abençoar a tua vida, mas você está ancorada no teu passado. As ofensas não deixam que você caminhe para frente. E Deus não pode trazer coisa nova para a tua vida enquanto o velho ainda habitar em você. Então o que eu faço, pastor? Lamentações 3:21. Quero trazer a memória
Só que lá os crentes velhos de igreja esperança. Só quem é antigo sabe isso aqui. Não é isso? E eu vou encerrar, eu vi um vídeo, isso aqui eu vi um vídeo sobre isso aqui, achei muito legal. Né? Eu anotei tudo, eu falei, isso aqui é libertador. E se você estiver vivendo isso aqui, a gente vai orar por você. Sabe, meu irmão, apesar de toda a descontração, a gente vem aqui para trazer uma palavra de melhora de vida para você. Lucas 6, 27, Jesus pede para a gente amar o inimigo, irmão. E amar é diferente de gostar. Eu posso amar uma pessoa e não gostar. Porque tem crente que é chato, irmão. Mas a gente ama. Tem crente que é mala, né? Aqui não tem, aqui todo mundo é legal. Mas lá em Ramos tem uns dois lá, né? Rodrigo é um. Sabe? Amar significa não desejar ódio. Irmão. O amor não folga com a injustiça. Ou seja, amar não é desejar ódio. Não deixar que o inimigo transforme você justamente naquilo que ele é. Por isso que a gente não pode vencer o mal com o mal. Porque eu não posso deixar que o outro faça que eu seja a mesma coisa que ele. Então, às vezes, é necessário uma distância. Né? Às vezes a gente tem que ser igual Davi. Davi, o relacionamento com Davi, ele mantinha Saul numa distância segura e se desviava da lança. Então, às vezes, a distância é necessária. Aí eu aprendi, né, esse vídeo, e no Novo Testamento, a palavra perdão é aphesis, que significa soltar, liberar. Então não adianta apenas separar geograficamente ou fisicamente, você tem que soltar a pessoa de dentro de você. Para perdoar tem que soltar. E qual a consequência para quem não perdoa, irmão? O diabo ganha legalidade. E isso se transforma em uma porta de acesso para a tua vida. Mesmo você dizimando, mesmo você ofertando, mesmo você pode estar cantando no coral, tocando instrumento, pregando a palavra, sendo um obreiro aí produtivo. Ele ganha legalidade para entrar na tua vida e sair a hora que ele bem quiser. Porque Paulo assim registra em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. E a quem perdoar de alguma coisa também eu. Porque eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha aí. Ó. Olha o que uma falta de perdão pode fazer na vida de um crente. É por isso que você vê muito crente que não consegue avançar na vida. Né? E alguém pode perguntar, talvez a sua dúvida seja, tá bom, pastor, e qual o primeiro passo para perdoar? E disso depende a tua libertação nesta noite. Né? Lá na nossa igreja, a pessoa pergunta, qual o dia de culto de libertação lá? É todo culto, irmão. É porque tem culto que é sexta, né? Aí o diabo se manifesta, não, hoje não, vem, né? Vem na segunda, hoje é louvo. Não, irmão, todo culto é libertação. Então, o primeiro passo para perdoar e ser forte, disso depende a sua felicidade e a sua cura, é admitir que odeia. É admitir que você está odiando essa pessoa. Só que ninguém quer admitir, irmão. Está odiando. É só você falar assim, pessoa, fala o nome dessa, ela nem consegue. Porque esse é um sintoma de que ainda há muita coisa ali dentro. Enquanto você não admitir que odeia, não tem o que perdoar. O problema é que a gente fica mascarando. Ah, eu tô com ódio, não. Já perdoei faz tempo, mas dentro a pessoa ainda está lá. É só chegar no mesmo ambiente que já muda de calçada. Se chegar na festa de família, então se deparar, acabou a alegria.
Nossa, esse silêncio eu entendo que você está refletindo sobre a sua vida. Você deve estar pensando assim, pô, será? É, né? É bom. Jesus vai mudar tudo, é ótimo. Mas quando Jesus chama na responsabilidade. Ah, já perdoei faz tempo, palavras. O que fazer? Admitir. Eu odeio e isso não é bom para mim. Aitofel não conseguiu tirar Davi de dentro dele. E cada vez que Davi prosperava, Davi morria mais. E isso culminou na morte de um homem que tinha uma vida de sucesso. Se você soltar essa pessoa de dentro de você, talvez você terá até a condição de reencontrar com essa pessoa e ficar tudo tranquilo. Aitofel não soltou Davi de dentro dele, o que aconteceu? Morte. E às vezes é morte em vida, irmão. As coisas não andam, não adianta. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Cadê o tecladista aí? Tecladista! Já viu esse vídeo, né? Já viu? É o baterista, né? Com a permissão do pastor, você pode se colocar de pé. Com a permissão, ele nem respondeu, né? Mas fica de pé. Ele fez isso lá na igreja e não vai reclamar comigo. Eu quero orar por você. Bom, se é que você tem coragem para isso, né? Se é que você tem coragem para isso. Se é que você tem coragem para isso. Porque se você tiver coragem para isso, você nunca mais vai ser a mesma pessoa nessa terra. E tudo aquilo que estava congestionado nas regiões celestiais serão liberados. Fechar esse portal de acesso. Essa sensação de dar um passo para frente, dois para trás. Paulo, quem fala isso, não sou eu, isso não é ideia da minha cabeça. A quem perdoei, perdoei, para que a gente não fosse vencido por Satanás. Vencido! Eu quero orar por você. Nessa noite. Que está com esse sentimento aí. E eu não tenho problema nenhum se você não vir aqui não, irmãos. O pregador teve lá na igreja e falou, a nossa função é pregar, a sua é dar a resposta para a pregação. Talvez você esteja aqui com esse ressentimento encroado no seu coração. E aquele que confessa e deixa, alcançará para si. E a porta da misericórdia está aberta para você. Hoje chegou a noite da tua cura. E se você está aqui nessa noite, alguma coisa aconteceu na caminhada da tua vida, e isso está dentro de você, e você admite esse sentimento, eu gostaria muito que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente, para que a gente possa fazer uma oração por você. Não se sinta constrangido. Não sei se você vai ter essa coragem. Eu não sei se você vai admitir isso na sua vida. Mas se você quer essa cura na tua vida, se você quer ficar livre desse sentimento, a hora é agora. Olha aí, ó. Olha isso. Não é brincadeira não, irmãos. Feche seus olhos e comece, antes da gente orar aqui, a falar com Deus. Peça a Deus, arranca isso de mim. Diga a Deus, eu admito e eu não tenho força. Diga, Deus, eu estou muito machucado, muito ferido. E eu não estou sabendo lidar com esse sentimento. E eu não quero contrariar a tua vontade. Eu quero estar com a minha alma pura e limpa, com as minhas vestes brancas diante de ti. Fala com Deus. Deus, arranca isso de mim.
Eu não quero olhar para essa pessoa e desejar mal. Fala, Deus, toca em mim nessa noite. Fala com Deus aí, vai. Rasga o teu coração agora aí. É tu e Ele. Eu não tenho poder disso, mas Ele pode vir sobre a tua vida agora e arrancar todo sentimento e você sair daqui tão leve. Porque Deus faz. Talvez seja uma agressão. Alguém agrediu você, mulher. Alguém humilhou você. Alguém quebrou alguma jura. Alguém te traiu. Alguém falou mal de você. Se você mudou de ideia, pode vir aqui na frente, irmão. Que as correntes que te amarram nessa cadeira sejam quebradas aí, em nome de Jesus. Eragai, Lassaragô, Menegai. Fale com Deus. Deus, eu preciso voltar para o meu lugar de uma forma diferente. Diga, eu não aceito. Eu não aceito esse sentimento. Eu sou teu filho. Eu não aceito. O meu coração não pode ter espaço para esse sentimento. Fala com Deus. Se quebranta, abra teu coração agora. Diga, Senhor, entra aqui. Entra aqui. Em fervente oração, vem o teu coração na presença. Se derrame de Deus derramar. Isso, fala, você está aqui. Fala com Deus. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Deus, limpa. Isso, peça a Deus. Peça a Deus. Coloque tudo no altar do Senhor. Quando tudo tiver. Isso. Se o Senhor estiver. E todo o teu ser. E todo o teu ser. Ele controla. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Vamos orar? 8:30. Senhor, nós oramos a Ti. Essas pessoas vieram aqui porque elas querem. A integreza do seu coração, elas entenderam o que o Senhor quis falar com elas. Meu Pai, que a Tua mão poderosa agora esteja sobre a vida dessas pessoas que aqui na frente estão. Que haja uma intervenção divina agora, Senhor. Que o Teu poder seja manifesto na vida dessas pessoas, Senhor. Vai limpando, Senhor, o coração. Vai limpando, Deus, toda a raiz de amargura. Vai arrancando com a Tua mão poderosa toda a dor, Senhor. Só em lembrar desses nomes. Que elas sejam livres, Senhor. Que elas sejam libertas agora desse sentimento. Meu Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, os Teus filhos que clamam a Ti, Senhor. Ajuda essas pessoas que estão aqui na frente, humilhando a sua própria carne, a sua vontade, para dizer: Pai, socorro, eu não quero, eu não desejo, mas está fugindo do meu controle. Tira isso de mim, Deus. Há de ver Agadaraia sogueiro. tem poder Alaxaragadarai. quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, seja livre em nome de Jesus. Todo teu ser, Ele controla.
há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar.